Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Mateus, capítulo número 13, versículos número 24. Irmão, é muito forte que Deus vai falar com a gente aqui. Escuta só. Mateus 13, 24 vai falar a parábola do joio e do trigo. Tem uma diferença aqui entre joio e trigo, por mais que os dois são parecidos. Escuta só. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente tira? Ele respondeu: não, porque eu tirar o joio, vocês podem arrancar o trigo com ele. Glória a Deus. Irmão, escuta isso aqui. Eita, glória a Jesus. Olha que tremendo. Jesus vai contar a parábola a respeito do reino dos céus. E ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí quando todos dormem, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo e se vai. Olha que interessante, a Bíblia fala que o inimigo ele semeia e ele sai. Percebe? O inimigo só planta a semente e sai. O inimigo, Jesus explica na parábola depois, que o inimigo é o diabo. Porque se eu pegar para ler, ele vai explicar para os discípulos a respeito da parábola do joio e do trigo. E ele fala, o que semeou a semente ruim e se vai, ou seja, o joio, é o diabo que semeia. A semente do joio é os filhos do maligno. Então percebe que é o diabo que semeia o joio. O interessante é que o diabo semeia e sai. Porque a intenção do diabo é trazer confusão na plantação. Ele quer trazer discórdia, contenda, inimizade. Eita, Jeová, eu vou falar. Agora é interessante que ele espera todos dormir para ele poder vir. O inimigo não vai vir, filho, quando tem vigilância. Ele vai esperar você ficar disperso. Vai esperar você dormir para poder vir. Percebem que a Bíblia diz, quando todos dormem, o inimigo vem, semeia e se vai. Porque o inimigo é assim, ele espera não ter vigilância. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai, porque o inimigo de vocês vive rugindo como um leão procurando quem possa devorar. Percebe? Na plantação não teve vigilância, por isso que ele veio e semeou. Eita, Jeová, é nessa hora que ele vai vir é nessa hora que ele vai vir semear. Quando não tem vigilância, é nessa hora que ele vai tentar colocar infidelidade. É nessa hora que ele vai tentar destruir seu casamento. Quando não tem vigilância, irmão, é nessa hora que ele vem. Aleluia, Deus. Por isso que a Bíblia diz, orar e vigiar, porque o diabo, o inimigo de vocês, vive rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Aleluia. Eita, glória. Escuta só, eu vou dar lugar, Jeová. Escuta só. Eita, Deus, aleluia. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que ele semeia e ele vai, porque a intenção dele é colocar confusão na plantação. Porque percebe, quem semeou primeiro foi o filho do homem, a semente boa. Percebe que o inimigo quer estragar o que é bom. Por isso que ele vem semear. O inimigo vai vir no momento bom, irmão. É nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Escuta só. Escuta. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele semeia o joio no meio do trigo e se vai. Agora escuta. Aí os que cuidavam da plantação vão dizer, Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Olha que interessante. Olha aqueles que cuidavam da plantação falando, Senhor, peraí. Olha esse confuso. Olha o inimigo causando confusão neles. Peraí, o Senhor não semeou boa semente? De onde está vindo então o joio? Os que cuidavam da plantação não sabiam, eles estão confusos. Porque a intenção do inimigo é trazer confusão. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas o inimigo quer causar confusão. Escuta só, o inimigo ele quer causar discórdia na plantação. Aí escuta. Aí o dono da plantação vai dizer, ó, o inimigo fez isso. Porque quem sabe de tudo é o Senhor. Ele vai revelar, ó, o inimigo que fez isso. O inimigo veio quando você estava dormindo, não teve vigilância nessa hora que ele semeou. O inimigo semeia e sai. Agora interessante, eu estava pesquisando um pouco, irmão, acerca do joio. Eu não sou agricultor, mas olha que interessante. Eu estava pesquisando sobre o joio. Olha que interessante, irmão. Segundo a pesquisa que eu fiz, o joio, ele é tóxico. E ele prejudica o trigo. Escuta só.
Escuta só que tremendo. O joio, ele é tóxico e ele prejudica o trigo. Peraí, o joio aqui é na parábola os filhos do diabo. O trigo é os filhos do reino, os filhos de Deus. Agora escuta, se o joio é tóxico, então a intenção do joio é prejudicar quem é filho de Deus. Sabe por que o inimigo semeou ali? Para prejudicar o trigo. Você não entendeu o que Deus está falando para você? Talvez você está na igreja e você descobre que tem pecado dentro da igreja. Aí você fala, eu vou sair da igreja. Filho, o inimigo semeia joio também, para prejudicar você que é trigo. Você não pode sair da igreja por causa de joio. Aleluia! Vai ter joio também, filho. Mas você não pode sair, porque a intenção do inimigo é semear para prejudicar você que é trigo. Por isso que ele semeia o joio, para prejudicar o trigo. Você é trigo, e trigo também vai ter joio perto de trigo. Você não pode sair por causa de joio, rapaz. A intenção do inimigo é tirar você. Eita, eu vou falar, Jeová. É tirar você da presença, te arrancar. Porque ele sabe que a maioria se escandaliza por causa de pecado. Ah, vou sair da igreja porque descobri que fulano está em pecado. Ah, vou sair da igreja porque o irmão ali caiu no adultério. Você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja por causa de joio. Joio é junto com o trigo até o fim dos tempos. Vai ter filho de Deus e vai ter filho do diabo junto, filho. É junto. Jesus disse, deixa crescer junto. Ele disse que é junto. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Eita, eu vou dar lugar. Aí escuta só. Por que o inimigo semeia? Porque ele quer prejudicar quem? Quem é trigo. O inimigo quer prejudicar quem é filho de Deus. O diabo, filho, semeia uma maligna junto com o trigo. Porque ele quer prejudicar quem é trigo. Você não pode sair da igreja por causa de escândalo, irmão. Ah, vou sair da igreja que eu descobri que lá dentro tem joio. Você é trigo, é junto. Olha o que Deus disse. Presta atenção, olha o que Deus disse em Malaquias. No dia em que eu agi, vocês verão a diferença de quem serve a Deus para aquele que não serve. Vocês verão a diferença do ímpio para aquele que me serve, filho. É nesse dia que a gente vai ver a diferença. Percebe que na parábola, ele fala, deixa crescer junto. Mas percebe que eles vão falar, patrão, quer que a gente arranca? Aí ele vai falar, não arranca. Deixa crescer junto. Porque os ceifeiros vai vir e vai arrancar. Os ceifeiros são os anjos. A colheita é o fim dos tempos. Percebe que é só no final que ele vai fazer a separação. É Deus que faz separação. Por isso que ele disse, no dia que eu agir, vocês vão ver a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Do justo para o ímpio, diz o Senhor. Aleluia a Deus. Eita glória. Escuta só. É nesse dia que a gente vai ver a diferença. Eita, por mais que pode ser parecido, joio e trigo é igualzinho, é parecido, mas Deus conhece quem é ovelha e quem é lobo. Eita, aleluia, Deus conhece. Glória. Aleluia, eita glória, aleluia Deus. Deus conhece, filho, o joio e o trigo é igualzinho, mas Deus sabe, Ele conhece. Escuta só. Eita Jesus, escuta, o joio e o trigo é parecido, é igual. Se você olhar não tem diferença nenhuma. Só que a diferença, aparentemente você olhando não tem diferença. Mas só o trigo nasce com espiga. O joio cresce, mas cresce vazio. Aleluia, olha que tremendo. O joio pode crescer, mas não cresce. Mas não cresce com espiga. O joio cresce vazio. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção, vou ler para você ver. Quando o trigo brotou e formou espigas, apareceu também o joio. Peraí, quem é que nasce com espiga? O trigo. Quem é que tem formosura? O trigo. O joio não tem espiga. O joio cresce, mas cresce vazio. O diabo também dá crescimento. Sabia disso? O diabo dá crescimento também. Mas o crescimento que o inimigo dá é vazio. O crescimento que Deus dá já é diferente, já é cheio. Olha que interessante, você quer ver como o inimigo dá crescimento? A Bíblia vai dizer em Mateus 4 que Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando chega no deserto, a Bíblia diz que o diabo vem tentar Jesus. E o tentador, aproximando de Jesus, coloca Jesus no pináculo do templo. Percebe que o inimigo está colocando Jesus no alto. Porque o inimigo também dá crescimento. Só que o crescimento que o inimigo dá é o crescimento vazio. Tem gente que cresce, mas cresce vazio. Tem gente que prega igual eu. Fala igual eu, mas é vazio. É parecido, mas é vazio. Aleluia! Você quer ver uma coisa? Eita, eu vou falar. Você lembra de Saul e Davi? Quem foi que ungiu Saul?
Profeta Samuel. Quem foi que ungiu Davi? O mesmo profeta Samuel. Quem foi que derramou azeite sobre Saul? O azeite caiu sobre Saul. O azeite também caiu sobre Davi. Só que teve uma diferença. O profeta que ungiu Davi e Saul foi o mesmo, Samuel. O azeite que caiu sobre Davi e Saul foi o mesmo. Mas só Davi foi ungido com chifre. Saul foi ungido com vaso. E qual a diferença de vaso para chifre? Vaso se quebra, chifre se fala de poder e autoridade. Então percebe, Davi e Saul foi parecido. O profeta foi o mesmo, o azeite foi o mesmo, mas só Davi foi ungido com chifre. Só Davi teve autoridade. Saul foi parecido, mas só Davi obteve a autoridade. Pode ser parecido, filho, mas Deus sabe quem é dele e quem não é, rapaz. Escuta só, o joio e o trigo é igualzinho, é parecido. Mas não adianta ser igual e não ter autoridade. Aleluia! Não adianta ser igual e não ter unção na vida. Aleluia! Eu vou falar, Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia! Escuta só. Eita, eu vou dar lugar. Davi e Saul foi igualzinho. O profeta foi o mesmo. O azeite foi o mesmo. Mas Saul foi ungido com um vaso. Deus disse: Samuel, pega um vaso e unge Saul com um vaso. Porque eu sei que Saul vai quebrar. Porque vaso se quebra. Saul vai ungir com vaso. Agora Davi, que é segundo o meu coração, que eu escolhi, ele já é com chifre. Porque quem eu escolho não quebra. Aleluia. Por isso que Deus deu autoridade para Davi. Porque Davi foi escolhido de Deus. Saul foi escolhido dos homens. Aleluia, Deus, é parecido. Mas só Davi teve autoridade e unção. Aleluia, Deus. A mesma coisa na parábola do joio e do trigo. É igual, é parecido, mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Aleluia, Deus. Joio canta, trigo também canta. Joio prega, trigo também prega. Mas só trigo tem autoridade. É só trigo que nasce com unção. É só trigo que tem... Eita, eu vou falar. É só trigo que tem espiga, filho. Joio é vazio. Não adianta querer pregar vazio. Eita. Não adianta querer falar e falar vazio. Não adianta. É joio. Tem um monte de joio aparecendo vazio. Olha que interessante. Escuta só. Presta atenção no que está escrito na Bíblia. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que está escrito. Quando o trigo brotou e formou, o joio também apareceu. Peraí. Quem apareceu foi quem? O joio. O joio apareceu vazio. Tem muita gente aparecendo vazio. O que adianta, filho, aparecer vazio? Aparecer sem estar cheio do Espírito Santo. Não adianta aparecer vazio. Não adianta, filho. Olha que interessante. O joio formou e brotou. O trigo formou e brotou. Apareceu também o joio. Olha que interessante. Quem apareceu primeiro com espiga foi o trigo. O joio apareceu em seguida, mas apareceu vazio. Tem muita gente aparecendo, só que está aparecendo vazio. O que adianta querer aparecer, mas não tá vazio? O que adianta querer pregar pro vazio? É joio, filho. Tem muito joio aparecendo aí, ó. Tem muitos aparecendo vazio. Escuta só. Aí percebe que ele vai falar: patrão, quer que a gente arranca? Aí ele vai falar: não, deixa crescer junto. Porque se você tirar o joio, você vai arrancar o trigo. Então percebe, o dono da plantação vai falar: não arranca. Porque se você arrancar, você vai tirar o trigo. E o trigo é a boa semente. Tá entendendo por que Deus não quer? Tá entendendo por que Deus falou para não arrancar o joio? Porque se arrancar o joio, que é maligno, vai arrancar aquilo que é bom. Deixa crescer junto. Porque a intenção do inimigo, filho, é arrancar você. Ele quer arrancar você da presença. Por isso que ele vai semear o joio dentro da casa. Olha que interessante, é na plantação. É dentro, tá no mesmo solo os dois. Tá plantado no mesmo solo. Joio e trigo tá no mesmo solo. Mas a intenção do inimigo era arrancar quem era trigo. Por isso que ele vai semear o joio. Porque o diabo quer arrancar você. Por isso que você descobre certas coisas na igreja e você fala assim: eu não vou mais congregar, eu não vou mais buscar o Senhor, porque eu descobri que tem fulano em pecado, tem pecado na igreja, eu não vou mais. Gente, entenda isso aqui. A intenção do inimigo é colocar joio ali para tirar você que é trigo, rapaz. É isso que ele quer que você saia por causa de escândalo. Não sai por causa de escândalo, irmão. Você é trigo. E trigo não pode sair por causa de joio, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, glória. Eu vou falar tudo, Jesus. Aí escuta só. Escuta só. O dono da plantação vai falar: não arranca. Porque se você arrancar o joio, você vai tirar o trigo.
Olha que interessante. O cuidado de Deus não é com o joio. O cuidado de Deus é com o trigo. Escuta só. Olha o que ele disse. Não arranca. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar também o trigo. Então deixa crescer junto. Por que ele não deixou arrancar? Por causa do trigo. Deus não está preocupado com o filho do diabo, filho. Deus está preocupado com quem é dele. Eita glória! Olha o cuidado de Deus com aquilo que é dele. Olha Deus falando, ó, não arranca. Deixa. Porque se você arrancar o joio, você vai tirar o trigo junto. Então deixa. Deixa junto. Mas no fim do tempo eu vou enviar os anjos. E os anjos que vai separar o joio do trigo. Por enquanto, vai ser junto. Mas não arranca. Deus está dizendo, não arranca. Não sai. Não sai da presença por causa de joio. Permanece. Não sai da presença por causa de pecado. Ah, descobri que tem pecado, não vou mais. Não sai. É assim até o final dos tempos, irmão. Mas Deus vai fazer a diferença. Deus vai arrancar o joio do trigo. Ele vai fazer a separação do bom para o mal. É nesse dia que a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. É nesse dia que a gente vai saber quem viveu de engano. É nesse dia. Aleluia, Deus. Então eu vou falar tudo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Escuta só. Eita. Aleluia, Deus. Escuta. Ele disse, ó. Deixa junto. Por mais que é parecido. Deixa crescer junto. Mas no fim dos tempos eu vou enviar os anjos. E os anjos vão fazer a separação daquele que me serve para aquele que não me serve. Tem muita gente que é joio e está aparentando ser trigo. Mas Deus vai fazer a separação e Ele sabe. Ele sabe quem é bode e quem é ovelha. Ele conhece. Ele sabe, não adianta, filho. Deus ninguém engana, rapaz. Aleluia. Deus ninguém engana. Aleluia. Escuta só. Eu vou falar. Escuta. Ele vai falar assim, deixa crescer junto. No fim dos tempos, vou enviar os anjos. E eles vão fazer a separação. Olha o que ele disse. Deixa crescer junto até a colheita. Então direi aos ceifeiros da colheita. Ajunte primeiro o joio e amarre. E jogue para ser queimado. Peraí. Quem vai ser queimado é quem? Joio. E quem é o joio? Os filhos do diabo. Agora interessante. Pega isso daqui. Olha o que Deus me revelou. Pelo amor de Deus. Se você não dá glória para Jesus que está aqui. Olha o que ele disse. Que ele vai pegar o joio. Vai amarrar. E vai jogar para ser queimado. Porque joio é os filhos do diabo. É o maligno. Agora escuta. 1 João disse o quê? Todo aquele que vive no pecado é filho do diabo. Então peraí. O joio é os filhos do diabo. Você que está no pecado é joio do diabo. É filho do diabo. Porque é joio. E joio vai ser amarrado e jogado onde? No fogo. Porque é lá que vai os pervertidos. Como está escrito na Bíblia. Todo aquele que esquece de Deus, os perversos, o lugar que ele cabe é o inferno. Então percebe, você aí, ó, que é joio. Está na prática do pecado, é filho do diabo, é joio. Vai ser amarrado e jogado onde vai ver fogo e ranger de dente. É lá. Eita Jesus. Escuta só. Agora quem é dele, ele vai guardar. Guarda no celeiro. O trigo. Percebe, quem é de Deus ele guarda. Deus preserva por aquilo que é dele. Agora joio, Deus não está interessado em joio. Agora interessante, irmão. Eu não sou agricultor, mas eu estava estudando sobre o joio e o trigo. O interessante é que os homens que cultivam o joio e o trigo, eles vão falar que o joio, ele é tóxico para o trigo. Porque ele suga os nutrientes do trigo. Agora interessante, escuta só. Por que o inimigo também conseguiu se igualar ao crescimento de quem semeou primeiro? Olha que interessante. Quem semeou primeiro a boa semente foi o filho do reino. Então percebe, pela palavra aqui, quem deveria crescer primeiro, quem seria? O que semeou primeiro, o filho do homem semeou a boa semente. Mas como que o inimigo conseguiu alcançar? Porque percebe, lê a parábola, ó, o filho do homem semeou. Depois o inimigo semeia. Percebe que o inimigo semeia depois. Mas como que o inimigo consegue igualar? Sabe por quê? Porque o joio, ele suga nutrientes de trigo. Tem gente que se iguala. Tem gente que cresce. Mas cresce sugando os outros. Cresce em cima da unção dos outros. Não cresce pagando preço. Percebe? Se você pegar para ver, você vai ver que o trigo, quando ele cresce, o trigo, ele cresce com espiga, ele se curva. Agora já o joio não, ele não se curva. Então percebe, o joio ele aparece, mas ele não se curva. O trigo não, o trigo quando ele cresce ele se curva. Então percebe, o trigo é os filhos de Deus. A gente cresce pagando preço, reconhecendo que é Deus que dá. O joio não, o joio permanece de pé. O joio cresce, mas não cresce pagando preço. Cresce sugando nutriente
de trigo. Tem muita gente crescendo em cima da unção dos outros. Não cresce pagando preço. Deus não dá crescimento, filho, se você pagar preço. Você quer prova disso? Vou te provar aqui agora na Bíblia que Deus não dá crescimento se você não pagar preço. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Elias ia ser arrebatado no roda-moinho na carruagem de fogo. Aí, Eliseu olha para Elias e fala: Elias, o que você quer? Aí Elias fala assim: ó, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias vai falar assim: ó, se você me ver sendo arrebatado para os céus na carruagem de fogo, vai ser concedido. Caso contrário, não será concedido. Percebe que Elias pediu, mas a Bíblia diz que Eliseu vai arrebatado. E a Bíblia diz que caiu o manto de Eliseu no chão. O manto de Eliseu caiu no momento que Eliseu foi arrebatado. A Bíblia vai dizer que Elias se abaixou, pegou o manto e bateu com ele nas águas. E o mar se abriu. Agora escuta, o manto caiu no chão. Percebe, ele fez o pedido, mas o manto caiu no chão. Para ele poder obter o que Elias tinha, teve que se curvar para pegar. Para poder obter, tem que pagar preço. Porque trigo paga preço para poder crescer. Joio cresce vazio. Eita glória! Aleluia a Deus! Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Joio e trigo é parecido, mas Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Guarda essa palavra no seu coração. Foi até aqui que o Senhor me deu. Deus falou contigo.